Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, no qual o pastor Edeildo nos confiou, em poder fazer menção da palavra de Deus nesta noite. Confesso que deu dor de cabeça, deu dor de barriga, as pernas estão tremendo, né? Mas Jesus é bom. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem, já velho, adiantado na idade entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, o terceiro, Samá, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado, e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Este texto no qual eu fiz menção aqui, vai falar que Jessé vai enviar Davi aos seus irmãos. E como foi falado aqui, esse Jessé era pai de 8 filhos. E os seus 3 filhos mais velhos, de nome Eliabe, Abinadab e o terceiro, Samá, eram os 3 filhos que Jessé se dispôs para que esses 3 fossem servir a Saul na peleja contra os filisteus. E a gente vê no versículo, no capítulo anterior, quando Deus manda Samuel ungir o rei Davi, que quando Samuel chega até a casa de Jessé, e Jessé então começa a apresentar os seus filhos. Que Samuel chega e fala: olha, o Senhor me pediu para que eu viesse aqui, porque o Senhor escolheu um dos seus filhos para ser rei sobre Israel. E Jessé, então, todo orgulhoso, ele fala: com certeza será o meu primogênito. E o seu primogênito, por nome Eliabe, significa meu Deus é pai. E quando Eliabe passa perante Samuel, Samuel olha e vê um jovem de boa aparência, e se espanta e fica admirado, porque o nome daquele jovem era meu Deus é pai. Então Samuel fala em seu coração: com certeza é este que o Senhor escolheu. Mas o Senhor então repreende Samuel e diz: Samuel, não é assim que eu trabalho. Eu não vejo pela aparência, Samuel. Eu vejo aquilo que está dentro do coração. E este para mim não me serve. E então passa o segundo, Abinadab. E Abinadab significa o meu pai é nobre. E então Samuel se depara com Abinadab e imagina: o meu pai é nobre. Talvez seja esse, mas este também o Senhor o repreendeu. E o terceiro filho, Samá, que
que significa espanto. Samá significa espanto. E o Senhor então foi reprovando todos os filhos de Jessé. E quando se acabaram os filhos de Jessé, Samuel olhou e falou assim: mas não tem mais ninguém? Porque o Senhor falou que é nesta casa que o Senhor escolheu um para reinar sobre Israel. Olha, tem um pequeno que está lá no campo, o menor da casa. Pois vá, chame-o, e enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. E a palavra diz então que foram buscar o jovem Davi. E quando então Davi chega, a palavra vai dizer que Deus fala para Samuel: Samuel, se levante, porque este é o meu escolhido. Eu fico imaginando aqui o tempo que este garoto demorou a chegar, porque Samuel fala: enquanto o menino não chegar, ninguém se assenta à mesa. Mas quando o menino chega, Samuel está sentado, pois o Senhor pede para que ele se levante. Eu quero deixar uma palavra aqui já para você nesta noite. Talvez alguém esteja sentado ao seu respeito. Talvez cansaram pelo tempo da promessa, dizendo: não, está demorando, não vai chegar, está tardando. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso para realizar as promessas do Senhor para a sua vida. E então, quando aquele jovem chega, Deus fala: Samuel, se levante e unge-o. E Samuel então se levantou e ungiu aquele jovem para ser rei em Israel. Que final feliz. Tudo terminou bem. Porém não. Samuel volta para a casa dele. Davi, aquele jovem ungido a rei, volta para o pasto e os seus irmãos estão ainda servindo a Saul. Isso me mostra um sinal de humildade. Muitas das vezes o Senhor fala: eu tenho um chamado para ti. E aí eu então me apego àquela palavra, eu falo: não, Deus tem um trabalho para a minha vida. Já não quero obedecer o meu pastor, já não quero obedecer os meus líderes, porque eu ouvi que o Senhor tem uma chamada para mim. Sim, o Senhor tem uma chamada, mas quem libera a bênção sobre a minha vida é o meu pastor. Aleluia. E Davi estava debaixo dessa humildade, debaixo dessa obediência, e ele volta então a servir como pastor, a pastorear as ovelhas de seu pai. E a guerra então contra os filisteus se dá início. E passa-se os dias, e a palavra vai dizer então que Davi ia e voltava, ia e voltava. Mas passados-se os dias, o seu pai Jessé chama Davi e fala: filho, eu preciso que você vá até os seus irmãos. Leva pães tostados, tá? Um efa de grãos, e esses queijos aqui de leite, você vai entregar ao chefe de 1000. E quando você chegar lá, vê como que estão os seus irmãos, e traz deles para mim um penhor, ou seja, traz uma prova de que os seus irmãos estejam bem. Guarde esta palavra. Tomarás o seu penhor, ou seja, traga uma prova viva dos seus irmãos para mim, porque eu quero ter notícias dos seus irmãos. E então Davi sai. E quando Davi está chegando ao acampamento, a partir do versículo 23 do capítulo 17, vai dizer que ali estava um grande gigante, o gigante Golias. E o 23 vai dizer assim: estava ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Ou seja, no versículo 16 vai dizer que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Sabemos da história.
A palavra vai dizer que durante aqueles 40 dias, aquele filisteu se apresentava manhã e tarde e dizia: porventura há algum homem no meio de vocês que possa me enfrentar? Imagino eu aqui no primeiro dia, quando os exércitos se depararam frente a frente. A palavra vai dizer que Saul se destacava entre os demais. O maior homem do exército de Saul batia nos ombros de Saul. Então Saul não era um homem de pequena estatura. Então aquele gigante, aparentemente, era para Saul. Mas quando todos aqueles homens viram aquele gigante, aquele homem grande, bruto, eles temeram e se acovardaram. E nessa noite eu quero falar para vocês que o tempo de derrubar gigante chegou para as suas vidas. Uma certa feita eu fui convidado para pregar em uma campanha derrubando 7 gigantes, ou 7 quarta-feiras, com o título Derrubando Gigante. E quando eu ministrava, eu falava assim que o gigante só há de aparecer na sua vida somente uma vez. Pois quando o gigante aparecer para a sua vida, para te exaltar. Não vai aparecer 5, 7, 10 gigantes em toda a sua trajetória. Mas apenas um se levantará para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a sua vida. E aquele gigante então se levantou. E Golias significa esplendor. Então imagine pela manhã aquele homem grande, aquele esplendor, aparecendo, gritando no meio do exército: há algum homem aí para me enfrentar? E o exército de Saul tremia e dizia: quem que é louco de enfrentar este? É correr para o suicídio, é ir para a morte. Não tem jeito, não tem como enfrentar esse gigante. Uma certa feita, nos meus caminhos tortuosos, um dia me deparei em um presídio. E quando eu ali cheguei, aí tem aquela observação, abre-se aqueles portões de ferro e te joga ali dentro e você está em um ambiente totalmente estranho. Pessoas estranhas, pessoas no qual você não conhece, não sabe suas capacidades. E eu lembro que eu adentrei e comecei a andar pensativo, e um cara bem maior do que eu, uma cara ranzinza, chegou até mim e falou: olha aqui, neguinho, eu quero te dizer que aqui o bicho pega. Eu já matei mais de 10. Então você anda na linha. Aquilo era para poder me intimidar, para poder me acovardar. Mas eu também não era flor que se cheira. E eu olhei bem para ele e disse: eu não conheço você de lugar nenhum. Para mim você não matou ninguém. Porque eu estou vivo. Então para mim você não faz diferença alguma. E ele olhou para o outro e falou assim: esse rapaz aqui é de respeito. Mal sabia que por dentro eu estava tremendo. Mas não podia demonstrar aquilo. Mas segue-se aqui. E aquele gigante então, intimidando aqueles homens por 40 dias. E ninguém se apresentava. Mas chegou o dia no qual o Senhor falou: Davi, eis que estou preparando para ti uma oportunidade para te engrandecer perante as multidões. Você não será mais um pastorzinho de ovelhas, porque o seu nome será reconhecido em todo o Israel. E a palavra vai dizer então que quando aquele gigante filisteu, por nome de Golias,
confrontava o povo, Davi simplesmente ouviu ele falar. E Davi se indignou pelas palavras que aquele gigante estava dizendo. E o versículo 25 vai dizer assim: e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a sua casa e de seu pai em Israel. Davi se interessou por aquilo. Falou, como que é o negócio aí? Quem enfrentar este homem que está falando, que está afrontando, vai ter o quê? Isenção de imposto, vai ter a filha do rei. O negócio tá bom, tá? E aí seu irmão chega e o repreende. Versículo 28 vai dizer assim: e Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E para quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, Eliabe estava aqui tentando julgar Davi pela intenção do garoto. Eliabe então se ira, porque Davi estava interessado em saber o que é que estava acontecendo ali. E o versículo 29 vai dizer assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele e foi para outro. Ou seja, Davi não deu ouvidos à palavra de seu irmão. Ignorou, menosprezou. Talvez você tenha projetos, planos, sonhos. E às vezes você vai comentar com alguém e alguém vai falar assim: você está maluco? Isso daí jamais vai acontecer na tua vida. Não tem condições. E se você absorver isso para você, você vai colocar sua fé em dúvida. Então faça como Davi, se desvia, ignore, tá? Vá para outro canto. E então Davi se retira. E aí então o versículo 31 vai dizer: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou buscar ele. Então se espalhou ali pelo povo a intenção de Davi. E chegaram até Saul e falaram: ó, rei Saul, tem um jovem, sabe aquele jovem que fica tocando harpa para o Senhor aí? Sim, Davi, filho de Jessé, é este mesmo. Ele está falando assim que ele enfrenta lá o gigante. Mas como? Não, ele está falando que ele enfrenta. Chama ele aqui, quero conversar com ele. E Davi então se aproxima do rei e se achega ao rei. E Saul então vai falar a Davi no versículo 33 do capítulo 17. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu, poderás ir para a peleja com ele? Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Ou seja, Saul está dizendo a Davi: Davi, não tem jeito, Davi. Eu sei que a sua intenção é boa, eu sei que o seu desejo é bom, mas não tem jeito, Davi. Ele é um homem de guerra, um homem preparado. Você ainda é só um jovem, tá? Não tem jeito. Mas Davi disse: olha, meu rei, o teu servo apacentava as ovelhas de meu pai, e vinha um leão ou um urso, e eu tomava a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantou-se contra mim, e lançava-lhe mão da sua barba, e o ferira e o matara. Assim ferirá o teu servo leão como o urso,
assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, Davi fala para Saul: olha, meu rei, o teu servo aqui, quando estava lá apacentando as ovelhas de meu pai, aparecia leões, aparecia ursos, e eu enfrentava e os matava. E assim será com esse gigante. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, somente Deus e você sabe as batalhas que você trava no seu dia a dia. Há dias que você mata leões, há dias que você mata ursos, há dias que você mata lobos. Somente no seu íntimo você sabe as lutas no qual você tem enfrentado. Mas eu quero dizer, não importa qual seja, o Senhor é contigo. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te dá forças. Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus. Ninguém sabe do seu íntimo. Talvez você chegou aqui nesta noite com cabeça baixa, entristecida, e alguém te olha para você e te julga. Até agora não abriu a boca para dar glória. Mal sabe o leão que você enfrentou no decorrer do dia. Aleluia! Mas eu quero dizer a você que é o Senhor que te fortalece. Leões e ursos terão todos os dias de sua vida. Mas eu quero dizer que o Senhor é aquele que te capacita. O Senhor é aquele que te prepara. E cada leão e cada urso que você mata, mais experiente, mais forte você vai ficando. Para que quando realmente surgir o gigante na sua vida, você possa dizer: já enfrentei leões, já enfrentei ursos, esse gigante não é nada perante o meu Deus. E o primeiro gigante que eu quero fazer menção aqui é o gigante físico. Como nós temos dificuldade para lidar com o físico, com a aparência, com os obstáculos. O versículo 5, 6 e 7 narra as características desse gigante. Golias, seu nome significa esplendor. A história vai dizer que ele tinha quase 3 metros de altura. A sua armadura pesava mais de 55 quilos. E a ponta da sua lança, mais de 7 quilos. Qual de nós aqui seria louco para poder enfrentar um homem deste? Olhando fisicamente? Nenhum. As dificuldades do povo de Deus diante do físico, a gente vê em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14, versículo 13, que vai falar assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aqui vai mostrar a passagem sobre o Mar Vermelho. O povo se depara perante o mar, e ele vê o mar à frente, o exército de Faraó atrás, e o povo começa então a indagar a Moisés: por que nos trouxeste para cá? Para nos matar? Para nos entregar de bandeja a Faraó?
Deixássemos que ficássemos escravos. Olha aí a dificuldade para lidar com o físico. E Moisés então vai clamar a Deus, perguntando: Senhor, o que eu faço? E o Senhor então até repreende Moisés, dizendo: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Toque nas águas, Moisés, e você verás. E Moisés então tocou nas águas, e o mar se abriu, e o povo passou no Mar Vermelho, em terra seca. Qual é o tamanho do seu obstáculo? O Senhor tem chave de madeira que abre portas d'águas. Então não importa qual seja esta parede, o Senhor é especialista em abrir. Como o pastor Adeildo nos falou ontem, o Senhor não quebra a parede, o Senhor não quebra a porta, o Senhor não quebra cadeado, o Senhor abre. Porque Ele tem a chave em suas mãos. Louvado seja Deus. Então nós temos essa dificuldade em lidar com o físico. E aquele gigante físico, perante o exército olhava aquele homem grande, preparado, cheio de armaduras. E eles temiam. No livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Vai dizer assim: e o homem de Deus, que se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Mais uma vez o físico perante os olhos daquele moço. Ele viu a cidade totalmente cercada, com cavalos e cavaleiros. E ele temeu, e ele disse ao profeta: ai, meu senhor, o que faremos? Não tem solução, estamos cercados. E o profeta então diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você está aqui nesta noite. Se você pudesse contemplar a guerra espiritual para que você estivesse aqui, você abriria sua boca e glorificaria a Deus. Porque é uma batalha neste momento, no qual nossos olhos não vê. Anjos caídos pelejando contra anjos celestiais, muitas das vezes para que o culto não aconteça, para que algo venha distrair você. Talvez até algo aconteceu que você pensou até 2 vezes para chegar ao culto nesta noite, mas pela graça de Deus aqui você está. Porque maior são os que estão com você do que o que está no mundo aí fora. E então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Aquilo no qual nós não conseguimos compreender com o físico, que possamos entender com o espiritual. Porque pelos olhos da fé, nós conseguimos observar, além daquilo que vimos, além daquilo que olhamos. Em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, se eu não estiver enganado, vai dizer que não devemos nos atentar para aquilo que a gente vê, mas para as coisas que nós não observamos, não enxergamos. Porque tudo isso que a gente vê é passageiro, mas aquilo que a gente não consegue ver são coisas eternas. Louvado seja Deus. Então a primeira dificuldade é o gigante físico.
E eu creio que através dessa palavra desta noite, esse gigante físico já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. O segundo gigante é o gigante psicológico. Estamos vivendo uma era em que buscamos tratamento para diversos assuntos psicóticos, analistas, psicanálises, psiquiatras, psicólogos. E esse estudo da mente é recente, surgiu por volta de 1879, e aqui no Brasil começou a atuar em 1897, como experimentos. E muitas pessoas sofreram devido a isso. Há relatos de pessoas que tiveram tratamentos de choque, porque eram tidos como loucas ou anormais. Hoje, por se multiplicar a ciência, a gente consegue entender que em algumas circunstâncias, alguns jovens têm uns graus de autismo, então há uma diferença de tratamento. Mas nunca se precisou tanto da psicologia nos dias de hoje como se tem precisado. E é engraçado que você vai procurar um médico, você vai questionar, vai falar, eu estou me sentindo meio triste. Não, toma aqui um remédio psicótico. Toma aqui algo aqui para poder te acalmar. Toma algo aqui para poder fazer com que você se desliga deste mundo e fica zen, vamos dizer assim a palavra. E o inimigo tem trabalhado demais nessa área no psicológico. A gente vê aqui que esse gigante chegava por 40 dias, manhã e tarde, afrontando. Existe um homem que possa me enfrentar? Eu imagino o inimigo das nossas almas, bravejando. Será que você pode me enfrentar? Será que você está preparado para me enfrentar? Muitas vezes eu cheguei a dizer, eu não estou, mas aquilo que está sobre mim está. Uma certa feita, eu cheguei em casa e ligaram para mim. Luiz Fabiano, a gente está com um problema aqui. Eu falei, o que é? Era a guarda municipal da cidade. Olha, a gente está aqui com o seu irmão. Eu falei, ixi. Falei, se a guarda está com o meu irmão, não está conseguindo conter ele, o negócio está feio. E a gente gostaria que você viesse aqui, você pode vir? Eu falei, não, eu vou ir. Vocês estão onde? Não, a gente está em tal lugar assim, assim. Passei na igreja, tinha acabado de sair da igreja, cheguei em casa, deixei a Doroteia, a Isabela e o Isaac não tinha ainda. Eu falei para minha esposa, ó, fica em espírito de oração que eu vou ali e já volto. Passei na igreja, sabe aqueles irmãos que terminam o culto e ficam na frente da igreja ali conversando? A hora que eu passei lá, eu peguei um grandão, o irmão Vanderlei. Falei, varão, vamos ali comigo ali? Ele, o que é, meu querido? É bênção, falei para ele. Bora então. Partimos, pegamos uma estrada de terra. Ele falou assim, varão do céu, você me enganou, varão. Eu falei, não enganei não, varão, é bênção, né? Bora aí enfrentar. E chegamos lá, 2 viaturas. Uma de frente com a outra, com os faróis ligados. Meu irmão no meio. Um círculo de terra. E ele lá todo sererepe. E aí o pessoal falou, a gente está tentando aí, mas a gente não consegue não. Eu falei, tá. E aí eu e esse irmão Vanderlei começamos a expulsar, a repreender, a orar. E aquela casca de demônio que estava no meu irmão deu um trabalho, mas deu um trabalho. Até a Bíblia citava para a gente. Eu falei para minha esposa assim, eu falei, agora eu sei o real motivo da tal da língua estranha, porque até a língua estranha, meu irmão possuído falava.
E aí então, e a gente naquela luta, repreendendo, e ele chegava em mim e falava, a gente não vai conseguir não. Eu falei, não, varão, tenha fé, vamos aí, bora, vamos para cima, né? E aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Por que essa demora? E uma certa vez o pastor fez uma dedetização aqui na igreja, que ele falou assim que começou a aparecer insetos, morcego que estava voando, e ele falou assim que isso não era coisa de Deus. E eu falei para minha esposa, realmente, porque nesse dia que nós estávamos expulsando o demônio do meu irmão, saía insetos, lagartixas, aranhas, e formava aquele círculo em volta dele, coisa assustadora. E aí então eu pedindo para Jesus me dar discernimento para saber o que estava acontecendo. E o Senhor falou assim para mim assim, que ele estava com algo, e por isso estava dificultando. E aí então eu perguntei a ele, o que é que você tem que você não está indo embora? E ele abria a boca e ele estava com uns papéis de pedra, de crack na boca. Eu falei, agora já está. Falei, tá, me dá aqui. E ele entregou e conseguimos expulsar aquele demônio no nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer, o psicológico, aquele demônio brincou com as nossas vidas passadas, lembrando de coisas que até mesmo eu já tinha esquecido, dizendo que nós não era capaz de pelejar contra ele. E realmente eu falei, não, realmente eu não sou capaz. Mas aquele que habita em mim, ele é. Então o segundo gigante que vocês têm que pôr por terra é o gigante psicológico. 40 dias e 40 noites aquele demônio, aquele gigante desafiando os exércitos. A gente vê no livro de Daniel, no capítulo de número 3, no versículo 15, onde o rei Nabucodonosor faz uma estátua e pede para que todos o adorem. E 3 homens cheios de Deus se negam a prostrar. E o versículo 13 vai dizer assim, então Nabucodonosor com ira e furor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor lhes dizendo, é de propósito que vocês estão me desafiando? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis pronto. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citar, da harpa, do saltério, da gaita e de todas as sortes de música, para vos prostardes e adorardes essa estátua que fiz. É bom, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor falou assim, aquece esse negócio aí 7 vezes mais. Mexendo no psicológico dos jovens. E chegou até eles e falou, não, traz eles até aqui. Ó, vem cá. É de propósito isso daí? Vocês estão querendo me afrontar? Ó, eu vou te dar mais uma chance, hein? Vai tocar os instrumentos e quando eles tocar, vocês vão se prostrar. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se atentaram na profecia do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, que diz, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimarás. Aleluia! Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de posse dessa palavra do profeta Isaías, ele vira para Nabucodonosor e diz, olha, rei, não necessitamos te responder sobre este negócio.
Não vou perder meu tempo com o senhor discutindo, não, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, se não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, ó rei, sobre esse negócio eu não quero nem discutir com o senhor. Pois fique sabendo que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele é poderoso para nos livrar disso daí. Se ele quiser. Porém, se ele não quiser, do mesmo jeito a gente não vai se prostrar. Ou seja, o psicológico daqueles 3 jovens estava intactos. Eles não se abalaram 1 centímetro diante da circunstância. A fornalha foi acesa 7 vezes mais, mas a fé deles aumentaram 7 vezes mais. A fornalha foi acesa 7 vezes mais, mas a confiança deles em Deus foi 7 vezes mais. Então eu quero dizer a você, esse gigante psicológico que se levantou contra a sua vida, eu quero dizer que ele vai cair por terra nesta noite, porque o Senhor é 7 vezes mais poderoso que esse gigante. Quem toma posse dessa vitória, ergue sua mão, adore o nome do Senhor, que Ele é poderoso sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. E agora, o pequeno, o amado, o pequeno Davi. No Salmo 89, versículo 20, vai dizer: achei a Davi, meu servo. Eu adoro este salmo. Eu adoro este salmo. Porque imagine um Deus na sua grandeza, onde ele fala que a terra é tapete para os seus pés. Imagina um Deus que fala que ele coloca as águas do oceano na palma de suas mãos. Imagina um Deus que lhe fala que ele pesa em uma balança de precisão os montes dessa terra. E ele se inclina a buscar um em meio à multidão, buscando aquele no qual ele possa ser usado. Aleluia! Glória a Deus! Eu já vi o Senhor diversas vezes procurando, mas encontrando, achando, somente no Salmo 89, versículo 20. Achei a Davi. Achei a Davi. E o Senhor nos dias de hoje também procura verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 24 vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E então Davi ouviu aquela afronta daquele gigante e falou para Saul: não, pode deixar, que eu vou à peleja com ele. E o pastor ontem aqui falou que é através das orações que nós conseguiremos avançar dia após dias. E então aquele gigante, quando viu a Davi, aquele gigante desdenhou e menosprezou ele. E Davi, então, aquele gigante olhando, versículo 42 do capítulo 17. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo.
Ou seja, o inimigo te despreza, porque ele não sabe aquele que está por detrás de você. O inimigo te menospreza, porque ele não sabe aquele no qual o Senhor confiou a sua mão poderosa. Davi, no versículo 45, vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. O inimigo tem te afrontado. Mal sabe ele que não é você que ele tem afrontado. É um Deus todo-poderoso. E então Davi fala: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferirei-te e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E sabemos da história. O gigante vai até Davi, Davi lança da sua funda, taca-lhe a pedra, o gigante cai, Davi corta-lhe a cabeça e levanta e diz: Há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Há Deus no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então, aquele foi o troféu de Davi. Lembra que eu falei para vocês, no versículo 18, o que o pai de Davi pede para Davi? Davi, vai lá visitar os seus irmãos e vê se está tudo bem com eles. E me traz uma prova de que está tudo bem com seus irmãos. Davi chega ao acampamento, observa toda aquela situação, e aquele no qual estava afrontando o exército, estava afrontando Eliabe, estava afrontando Abinadab, estava afrontando Samar. Davi vai lá e corta-lhe a cabeça e mostra para todo Israel e para seu pai: está aqui, pai, o penhor no qual o Senhor pediu. Este aqui era quem estava afrontando o teu filho, mas a partir de hoje caiu por terra. Que nesta noite eu quero que você entenda que não importa o tamanho do gigante que você tem enfrentado, seja ele físico, seja ele psicológico, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele qual for, porque o nosso Deus, ele é maior. Quando ele permite que o gigante se levanta, é porque está na hora de Davi fazer história. E se esse gigante se levantou sobre sua vida, eu quero que você tenha certeza que o Senhor está querendo que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Porque eu quero dizer que o gigante ele tem dois trabalhos. O primeiro, de se levantar, e o segundo, de cair. Que nesta noite você receba esta palavra. Guarde ela em teu coração. Porque leões e ursos vocês enfrentarão todos os dias de sua vida. Mas o gigante só irá levantar para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e peço para que a igreja continue orando em meu favor, para a glória de Deus. Aleluia.